Nós estamos num período chamado de Ben HaMetzarim. São 3 semanas entre o dia 17 de Tammuz, que aconteceu essa semana, e o dia 9 de Av, Tisha B'Av, que marca a destruição dos 2 templos sagrados de Jerusalém. Justamente essa semana, eu escutei uma canção que há muito tempo eu não escutava, desde os tempos de escola, desde os tempos das aulas de hebraico, no Renascença do Bom Retiro. É uma canção chamada Ibaneh HaMikdash, que significa literalmente que seja construído o Beit HaMikdash. Mas, na verdade, essa canção se chama Shiro Shel Abba. E tem essa relação muito mais próxima, porque ela se chama A Canção do Meu Pai. Escrita pela poetisa e compositora Naomi Shemer, em memória do seu pai, um pioneiro, um halutz, chamado Meir Sapir. Diz o início da canção, talvez algumas de vocês se lembrem, conheçam. Im bechar chatzavta heaven lehakim binyan chadash bahar chatzavta heaven lehakim binyan chadash לא לשווא אחי חצבת לבניין חדש כי מן האבנים האלו ייבנה מקדש ייבנה המקדש ייבנה המקדש. Não, essa não. Só essa aqui. Se na montanha você lavrar uma pedra, diz essa canção, para erguer uma nova construção, na montanha você lavrou uma pedra para erguer uma nova construção. Não foi em vão, meu irmão, que você a lavrou para uma nova construção, pois será dessas mesmas pedras que se erguerá o Mikdash. Esse é o poema de Hannah Senesh, só o primeiro verso. Neste mês de julho, se estivesse viva, Naomi Shemer estaria fazendo 94 anos. Nascida num kibbutz fundado por seus pais, ao lado do lago Kinneret, suas canções se tornaram parte da vida israelense e da vida judaica no século XX. Só entre as mais conhecidas temos, são dezenas e dezenas de canções. Só das mais conhecidas eu vou citar algumas. Yerushalayim Shel Zahav. Gente, por favor. Tudo bem. Não tem problema, eu já fiz isso também. Está tudo certo. Está tudo bem. Al-Koleile, Chorshat Eucaliptus, Shirat HaAsavim, que eu gostaria muito, espero poder incluir na próxima edição do Sidur. Lu Yehi, Shlomit Bonasuká, Anashim Tovim Be'emtza Aderech, Etzleinu Bachatzer, Omrim Yesh Na'aretz, e tantas e tantas e tantas outras. Essas canções, que alguns de vocês andaram aí também cantando junto comigo agora, carregam um espírito judaico ancestral, mas envolvido por uma densa camada de sionismo com muito amor. Sionismo, a autodeterminação de um Estado judeu na terra dos nossos antepassados, através da construção de kibbutzim e moshavim, de cidades, universidades, sindicatos, das forças armadas, da cultura tão diversa e da inovação tão própria dos nossos tempos, também da religião e da espiritualidade. Entre suas canções, esta, Shiro Shel Abba, ou Ibaneh HaMikdash, como ficou mais conhecida, ecoa dor e esperança. A dor da destruição dos templos sagrados de Jerusalém e a esperança da reconstrução. Vamos falar um pouquinho sobre os templos, já que nós estamos justamente nessas 3 semanas
em que lembramos o cerco a Jerusalém e a destruição dos templos, mas não necessariamente nós sabemos muita coisa sobre a história deles. As obras do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado, a mando do rei Salomão, foram concluídas no ano 957, antes da Era Comum, ou seja, há cerca de 3.000 anos. Esse templo sofreu muitos ataques ao longo da sua longa história. Ele foi saqueado décadas depois de construído por um faraó egípcio. Foi reconstruído 120 anos depois. Foi outra vez saqueado no ano 700 antes da Era Comum e acabou destruído de vez por Nabucodonosor no ano 586 antes da Era Comum, há cerca de 2.600 anos. Depois de um cerco a Jerusalém que durou 2 anos e meio. Com a queda do Império Babilônico, o segundo templo foi construído entre os anos 538 e 515 antes da Era Comum, sob o Império Persa. Conta os nossos sábios que aqueles que viveram, que eram jovens o suficiente para terem vivido na época de ainda terem conhecido o primeiro templo e de terem visto a construção do segundo templo, choraram muito, porque diziam que o segundo templo não chegava perto da grandiosidade do primeiro templo. E esse segundo templo também sofreu vários ataques. O mais conhecido entre os anos 167 e 164 antes da Era Comum, depois dos quais Yehuda Maccabi e os Macabeus o rededicaram e reinauguraram, e a gente sabe que esse é o tema principal de uma festa, das mais populares e mais queridas de todos nós, que é a festa de Hanukkah, Hanukkah HaMizbeach, a reinauguração do altar do templo. O templo foi também ampliado e recuperado por Herodes no ano 20 antes da Era Comum e acabou sendo definitivamente destruído no ano 70 da Era Comum, dessa vez pelos romanos. E desde então, ao lado da dor do exílio, da destruição de milhares e milhares de judeus mortos nesse momento, a esperança da sua reconstrução povoa o imaginário judaico e se reflete em inúmeros poemas e canções ao longo de séculos e séculos. Como exemplo de uma antiga canção de Shabbat, que é cantada até hoje, que podemos aprender, aqueles que não conhecem, não hoje, mas fica uma ideia para o coral ou para outros encontros, Tzur Mishelo. Nós lemos no final, Ibanei HaMikdash, Ir Tzion Timaleh. O templo será reconstruído, a cidade de Tzion ficará cheia de gente. Vesham Nashir Shir Hadash. E lá, então, cantaremos uma nova canção, o Virnaná Na'aleh. E com alegria subiremos a Jerusalém, ou, podemos dizer, imigraremos de volta à terra de Israel. Ibanei HaMikdash, de Tzur Mishelo, dialoga com Ibanei HaMikdash, da canção de Naomi Shemer. Na canção de Naomi Shemer, a esperança de reconstrução do templo, na verdade, ganha outro significado. A reconstrução de um país inteiro. As pedras são lavradas para a construção de estradas e de moradias. Os cedros, os eucaliptos e outras árvores são plantados para secar os pântanos e para cobrir de vegetação áreas desertas no país. Cria-se então uma nova canção, nas palavras de Naomi Shemer, entre aspas, mais velha do que o vinho e mais doce do que o mel. Uma canção que tem cerca de 2.000 anos e que a cada dia se renova. Fecha aspas. Estes são também os nossos tempos, com novas dores calcadas em antigas dores. Mas também são tempos de novas esperanças, inspiradas na constatação de que antigas esperanças do passado também se realizaram, entre elas a independência de Medinat Israel, entre elas termos Jerusalém como a capital do atual Estado de Israel. Eu não creio, não imagino que os jovens
que estavam no Nova Festival, no dia 7 de outubro de 2023, quando depois disso os sobreviventes passaram a dizer, e dizem até hoje, "We will dance again", nós iremos dançar novamente, estavam conscientes do poema que vem dentro do Salmo número 30, que diz assim: "Afarta mispedili macholli", você transformou o meu lamento em dança. "Pitarta saki azreini simcha", desfez as minhas roupas de saco, ou seja, as minhas vestes de luto, e me cercou de alegria. Inspirados nesse salmo, talvez também possamos, esse ano, ressignificar Tisha B'Av. Além do jejum, pela destruição do templo, podemos aproveitar esses dias para nos reunirmos e estudarmos, meditarmos. Quando eu escrevi meditarmos, eu pensei muito em você, Priscila. Meditarmos, cantarmos, aqui o Márcio e o coral Beiteino, e dançarmos, podemos todos, em favor da reconstrução, mais uma vez, de Medinat Israel. Que nós possamos ajudar nessa reconstrução. E eu posso dizer para vocês com muito orgulho que a presidente da Betel está passando uma semana em Israel e também como voluntária nessa reconstrução, assim como jovens da Betel, como Fábio, como João, que também estão em Israel, atuando como voluntários no programa Taglit. Aliás, cola cavoda ao Taglit por essa iniciativa. Então, que a gente também faça parte desse esforço. Shabbat Shalom.